Olá, seja muito bem-vinda à aula ao vivo de hoje. Nessa aula ao vivo, você vai receber um tutorial. Que tutorial é esse, Val? É um tutorial para você que é artesã dar a volta por cima em 2023. Esse tutorial, ele é especialmente para aquelas artesãs que querem ser reconhecidas, que querem aparecer, que querem falar e principalmente que querem vender mais os seus produtos. E você pode estar se perguntando, mas Val, o que significa dar a volta por cima em 2023? Dar a volta por cima significa que você vai se movimentar para você sair de onde você está. Eu não sei como é que você está se sentindo hoje com relação aos seus negócios, com relação às suas vendas. Se você está se sentindo triste, frustrada, desanimada e às vezes até pensando em desistir. É muito comum eu falar com as artesãs e elas falarem: ai, Val, eu estou até pensando de desistir, eu não sei o que eu vou fazer para o meu negócio permanecer em pé. Então, eu fiz até um desenho aqui, poderosas. Queria trazer com muita clareza aqui, ó, olha só. Imagine que nesse lado que está de preto ali, que está pintado em preto, seja o lugar aonde você não está vendo uma saída. Seja o lugar aonde você está e não tem clareza do que você pode fazer para dar a volta por cima. E existe o outro lado que está pintado de verde, que é onde você quer chegar. Às vezes o lugar que você está hoje é um lugar de desânimo, de sentimento de fracasso, de incapacidade, de frustração, de tristeza e de medo. Por quê? Porque trabalhar com o nosso próprio negócio, porque empreender às vezes dá medo, às vezes dá uma insegurança. Mas a gente não pode deixar esses sentimentos nos aprisionarem. E é por isso que eu preparei esse tutorial para vocês hoje. Às vezes a gente não tem uma clareza do que a gente vai fazer para chegar até lá o topo, aquela parte verde. Às vezes a gente não sabe o que é que a gente vai fazer, mas a gente sabe que a gente precisa fazer alguma coisa. Para a gente aumentar as nossas vendas, para a gente aumentar o nosso reconhecimento, para a gente vender o nosso produto por um preço justo, para a gente ser valorizada. Nada acontece por acaso. E é importante a gente sempre ter essa clareza do lugar onde a gente está e aonde é que nós queremos chegar. Às vezes o lugar que você está hoje não é o lugar que você quer permanecer. Então é muito importante, eu quero que vocês já comecem a me contar, e se vocês quiserem, qual que é o lugar, o que vocês veem ali em cima daquele topo da parte verde? Você vê vendas, você vê reconhecimento, você vê o preço justo. Às vezes a gente está tão chateada, frustrada, que a gente não vê uma saída. E principalmente porque, por ser artesã, a gente vive o nosso próprio negócio. Você está ali dentro do seu negócio e às vezes a gente não consegue mudar o nosso campo de visão. A gente fica presa naquilo e o que é muito perigoso, às vezes a gente só fala com pessoas que não sabem nos dar um direcionamento. O que eu vou compartilhar com você aqui hoje, poderosa, é o que eu compartilho com as minhas mentoradas. É o que eu compartilho com as minhas alunas, é o que eu uso na minha vida sempre que eu me sinto dessa forma. Por quê? Porque o objetivo, e agora eu vou colocar uma outra imagem aqui, é a gente ir colocando degraus, é a gente ir evoluindo, dando um passo de cada vez. Não existe mágica. Às vezes você está se sentindo frustrada, desanimada, chateada, pensando em desistir. Eu não vou mentir para você e falar assim, menina do céu, vai acontecer uma mágica e tudo vai se transformar. Não. Tudo se transforma quando a gente se transforma. Tudo se transforma quando a gente passa a olhar de um jeito diferente para aquele cenário que está na nossa frente. Então, se você estiver se sentindo no fundo do poço, no fundo do vale, saiba que existe um processo. Saiba que existe um guia, saiba que existe um passo a passo para você sair daí. E aí você pode estar se perguntando, tá, Val, isso é fácil para você, porque você tá aí, tá bem, tá feliz, você já traçou todos esses degraus, você já alcançou o que você deseja. E eu preciso te dizer que não é assim que funciona.
Às vezes, a gente está muito bem com relação a uma área da vida, mas tem outra área da vida que nos deixa desanimada, cansada, preocupada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, a gente olha uma pessoa hoje e a gente não consegue imaginar aonde ela estava há 3 anos atrás. Qual é o tipo de vida que ela estava tendo. Então, eu quero convidar vocês a olharem para a vida de vocês hoje e se perguntarem aonde é que eu quero estar. Não é daqui um mês, não é daqui 2 meses. Onde eu quero estar daqui um ano com o meu negócio? Aonde eu quero estar daqui um ano com a minha vida? Para a gente viver uma vida que vale a pena. E quando a gente olha para esses vales assombrosos que a gente passa, que são desafiadores, no nosso negócio e na nossa vida, é sempre importante a gente olhar à frente. Qual é o próximo passo que eu vou dar? E o que eu vou compartilhar com você hoje, esse tutorial para você dar a volta por cima em 2023, não é baseado em achismo, não é baseado naquilo que eu acho que vai dar certo, é baseado na minha experiência. Talvez você não conheça a minha história, talvez você seja nova aqui. Eu tenho 31 anos e há 3 anos eu trabalho aqui na internet, desde 2018. 2018, né, Aile? 2019. Mas há 4 anos atrás, eu não estava vivendo o que vocês estão vendo aqui hoje. Há 4 anos atrás, eu estava em um relacionamento extremamente abusivo, em um relacionamento muito violento. Eu estava longe da minha família, eu estava tentando a vida, eu estava dando o meu máximo, eu estava no vale, eu estava no fundo do poço. Porque eu não podia sair de casa, eu não podia estudar, eu não podia fazer o que eu amava, eu não podia nem ligar de vídeo para as pessoas que eu gostava, eu não podia gravar vídeo, eu não podia aparecer. Eu estava prisioneira dentro da minha própria casa. Eu não vinha perspectiva para eu fazer aquilo que eu mais amava, que era falar com as pessoas, que era estudar. E eu passei por esse processo de vale e foi muito longo, porque quando eu saí desse casamento, eu não estava aqui no Brasil, estava lá nos Estados Unidos. Eu precisei ir para um abrigo. E nesse abrigo eu fiquei por um ano esperando o quê, Val? Esperando toda a papelada desse casamento ser resolvida, todos os crimes serem avaliados e tal. Então, foi um longo processo. E a gente não sai de um vale em um salto, a gente sai em um passo de cada vez. E se você tá desanimada, se você quer dar a volta por cima, eu preciso te dizer que esse tutorial é para te ajudar em cada passo. Eu não vou entregar para você uma fórmula mágica. Eu falo isso muito com as minhas mentoradas, com vocês que me acompanham. Não existe uma fórmula mágica para tudo se resolver na nossa vida, mas existem estratégias, existem passos, até mesmo quando se trata daquilo que nós estamos sentindo. E aí você pode pensar, meu Deus, Val, não tem saída. Não tem saída se a gente continuar olhando para baixo. Sabe quando a gente olha assim, só para baixo? A gente não vê saída. Mas hoje eu quero te convidar a olhar de um jeito diferente para a tua situação. E talvez você acredite que, Val, isso aí não tem saída, não vai dar certo. Porque para mim dá sempre tudo errado. Val, não vai dar certo porque eu não sou capaz de fazer. Eu já tive um negócio antes e não fui capaz de fazer esse negócio funcionar, Val. Val, isso aqui não vai dar certo porque dá certo para todo mundo, menos para mim. Para a gente dar a volta por cima, a gente precisa dar um primeiro passo. E esse primeiro passo para a gente dar a volta por cima é querer. É querer sair desse vale que você está, dessa situação desafiadora. E se você está aqui nessa live, se você está assistindo esse conteúdo, eu não tenho a menor sombra de dúvida que você quer sair de onde você está. E às vezes, o que para a gente, o que trava a gente é o medo. É o medo de viver uma dor muito grande que a gente já viveu. É o medo da gente falar assim, nossa, e se eu falhar mais uma vez? E se eu errar? O que a minha família vai falar de mim? O que o meu marido vai falar de mim? O que os meus filhos vão falar de mim? Então, para a gente sair de onde a gente está, a gente precisa de olhar
parar de olhar para baixo, parar de olhar para trás. Por quê? Porque você fica presa nesse medo, nessa insegurança de viver uma dor muito grande que você já viveu. Você precisa dar o próximo passo. Esse tutorial, ele foi dividido em 4 etapas, em 4 passos. Mas antes, tem algo muito, muito, muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Mas primeiro, deixa eu dar bom dia. Bom dia, Lotus de Feltro. Tenho muito medo. A gente tem medo, gente. E às vezes o medo da gente não é nenhum medo consciente. Não é uma coisa que a gente, nossa, eu tô com medo. Vou dar um exemplo besta para vocês. Então, assim, eu tava lá nesse casamento extremamente abusivo, mas eu tinha uma estrutura, eu tinha uma vida. Eu tinha uma casa, eu tinha algo concreto. E aí, poderosas, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que eu tinha muito medo de ter as coisas para minha casa, porque eu perdi tudo. Imagina, eu saí, gente, com a mala na mão, com uma bolsa na mão. Eu fui morar num shelter, num abrigo. Então, por muito tempo, nossa, até fico nervosa de falar disso, de lembrar disso. Então, assim, por muito tempo eu tive medo de ter as coisas para minha casa. Vou dar um exemplo besta, vocês vão rir de mim. Eu queria muito comprar um aspirador de pó. Queria muito comprar um aspirador de pó. E eu não comprava o aspirador de pó. Eu podia ter comprado esse aspirador de pó um ano atrás, mas eu sempre ficava protelando. Sempre as coisas que eram para minha casa, eu sempre deixava para depois. Por quê? Porque eu tinha medo de ter uma casa bonita, de ter uma casa arrumada, de ter uma casa que eu amasse e eu perdesse essa casa depois. Fico até emocionada de falar isso para vocês, mas olha só, eu não pensava isso de uma maneira consciente, eu não pensava assim, ah, tá, eu não vou comprar tal coisa porque eu já perdi tudo uma vez na vida. Não. E talvez com você aconteça a mesma coisa. Talvez você queira muito começar o teu negócio, mas você talvez reprovou na 4ª série. E você traz esse sentimento, esse medo de falhar. Às vezes você começou um negócio e não deu certo. E eu preciso te lembrar que você não é o seu fracasso. Não é porque eu fracassei em um relacionamento que não deu certo que eu sou uma pessoa ruim e nunca mais vou conseguir me relacionar com ninguém. Não é porque eu já perdi tudo que eu tinha e tive que recomeçar do zero que a minha vida vai ser sempre assim. A nossa vida é um círculo. Às vezes está tudo bem, às vezes acontece alguma coisa que nos coloca para baixo e tá tudo bem. Mas a gente precisa entender isso, entender que é possível dar um primeiro passo, é possível superar esses desafios, é possível você olhar de uma forma diferente e ter um futuro diferente do passado. Mas se a gente fica com o retrovisor ligado o tempo inteiro, só olhando para tudo que já deu de errado na nossa vida, a nossa visão de futuro, ela não está para frente, ela está para onde? Para trás. E aí você vive o seu passado todos os dias. Então a gente precisa lembrar que tá tudo bem se sentir triste, frustrada, desanimada. Todas nós, gente, todas nós temos esses sentimentos. E esses sentimentos, eles são totalmente íntegros e verdadeiros. Mas a gente não pode deixar o medo, a insegurança de tudo que já aconteceu com a gente no passado definir quais serão os nossos próximos passos, definir se a gente vai sair do vale ou não. Graças a Deus, nós somos cheias de sabedoria, a gente é cheia de criatividade, a gente é cheia de dons. E eu tenho certeza que você que escolheu trabalhar com artesanato é porque o artesanato significa muito para você. E sabe o mais incrível? O artesanato ele significa muito para você e muito para quem recebe. Talvez você, num momento de desânimo, de frustração, de medo, você olhe para o seu artesanato e você não veja o quanto uma peça é capaz de transformar o dia de uma criança. O quanto uma peça é capaz de transformar o dia de uma pessoa. O quanto aquilo que você faz pode trazer doses de felicidade. Não é tão bom a gente ligar uma vela e tomar um banho relaxante, como eu faço sempre? É maravilhoso. Você vive, às vezes a gente tá tão na correria do dia a dia que a gente não para tomar um banho tranquilo. Eu vi que, meu Deus, na minha correria, eu não estava parando para tomar um banho tranquilo. E uma artesã foi lá, fez uma vela linda, maravilhosa, cheirosa, que mudou
pequeno detalhe do meu dia. E esse pequeno detalhe do meu dia mudou o meu sono, que muda a minha saúde. Então, aquilo que você faz é muito valioso. Aquilo que você faz é muito precioso. Não é à toa que você está no lugar onde você está fazendo o que você está fazendo. E eu quero te lembrar disso. E antes de te entregar o tutorial para você dar a volta por cima em 2023, eu tenho dois recados muito importantes. Por quê? Porque esses dois recados são onde eu vejo as artesãs mais errarem com relação a se sentirem frustradas, decepcionadas, chateadas. São dois pontos essenciais. Eu quero que você tenha clareza desses dois tópicos antes de aplicar o tutorial para você dar a volta por cima em 2023. Primeiro ponto que eu vejo que os maiores erros são cometidos é não acreditar que tá tudo bem ter esses sentimentos. É normal, poderosa, é normal você se sentir cansada, frustrada, decepcionada. Lembra o seguinte, tudo aquilo que a gente sente é valioso. Às vezes a gente foca só naquilo que a gente sente que é bom. É incrível, eu sei, a gente vive às vezes muito até essa positividade tóxica. Tem que tomar cuidado. Não tá tudo bem o tempo inteiro. Então, quando você sentir que você está chateada, que você está triste, que você está desanimada, não ignore. Não ignore. Por quê? Porque é um sinal. É um sinal de que alguma coisa não está indo bem. Então, lembra o seguinte, sabe? Quando às vezes você está cuidando do seu filho, você vê, opa, deu uma febre. Às vezes a gente não sabe se é uma garganta inflamada, se é uma vesícula. A gente não faz ideia do que é, se é uma bronquite, mas deu febre. E a febre é o quê? É um sinal de alerta que algo não está bem. Então, se você está se sentindo triste, desanimada, frustrada, esses sentimentos são um sinal de alerta, poderosas. É um sinal, opa, tem alguma coisa que não está bem. Tem alguma coisa que não está alinhada. Aqui a Vi falou, Val, eu tenho muita insegurança dos meus laços. E, Vi, deixa eu te perguntar, acredito que é Viana. Vi, deixa eu te perguntar, quando você diz, Val, eu tenho muita insegurança com relação aos meus laços, insegurança com relação a quê, Vi? Bom dia, Rosa, bom dia, divas da vovó, sejam todas muito bem-vindas a essa live. Quando vocês pensam no medo, na insegurança, é com relação a quê? Talvez não seja em relação ao teu laço, Vi, mas talvez essa insegurança vem por conta de você não saber como você vai vender os seus laços, como você vai falar para as pessoas sobre o seu laço. Pode ser que a insegurança não é com relação ao laço, mas o que você vai fazer com aquela peça. Então, ali a Thaisa falando verdade, a Thaisa tem 4 crianças em casa, né, Thaisa? Às vezes a febre aparece nas crianças. Estão bem as crianças, Thaisa? Me conta, as gêmeas, como é que elas estão. Então, às vezes é uma febre, e a febre é um sinal. O sentimento, tudo aquilo que vocês sentem, não ignore. Ah, você tem medo de fazer os laços. Olha só que importante. Já vou chegar no tutorial, vou até anotar isso que você falou, Vi, porque aí eu vou usar o tutorial para ir te mostrando como que você pode ir superando esse medo, tá? Na maioria das vezes, quando a gente tem medo de fazer alguma coisa, é porque a gente foi cobrada demais durante a nossa vida. Às vezes, a gente tem medo de fazer o laço, a gente tem medo de fazer uma peça de crochê, às vezes a gente tem medo até de mostrar a nossa peça. Por quê? Porque por boa parte da nossa vida, nós somos cobrados para a perfeição. Se a gente olhar para o sistema das escolas, a gente recebe notas de 0 a 10. E pode não parecer, talvez você não tenha feito nem terminado a escola, mas esse tipo de avaliação, ele permanece. Ou a gente tira 10, ou a gente tira nota boa, ou você é um desperdício, ou você não deveria estar existindo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, por quê? Porque quando a gente vem para os nossos negócios, a gente traz esse jeito de pensar. A gente traz essa forma de pensar de, opa,
Se eu fizer um laço, esse laço vai ser 0 e 10, vai ser ou 0 ou 10, e isso vai definir a minha carreira como laceira, como artesã laceira. E não, tudo é uma questão de evolução. Se a gente está com medo de fazer a nossa peça, é importante você entender, opa, eu estou com medo de fazer, então eu preciso aprimorar minha técnica. Eu preciso ajustar a forma como eu estou fazendo. Eu preciso pedir apoio para uma amiga laceira. Eu não posso simplesmente parar no fundo do vale do medo de fazer laços e não fazer nada, deixar esse medo me paralisar. E tem um outro ponto que muitas artesãs não conseguem dar a volta por cima porque elas se apegam em algo chamado expectativa. E, Val, como assim expectativa? Imagine que, para uma determinada artesã, dar a volta por cima é vender R$ 1.000 do seu artesanato todos os meses. Imagine que ela fala assim, Val, a minha meta para eu dar a volta por cima em 2023 é vender R$ 1.000 todos os meses. E aí, ela quer fazer isso em 2023. Eu vou perguntar para essa artesã, quanto você vendeu nos últimos 3 meses de 2022? Ela fala, Val, últimos 3 meses é outubro, novembro e dezembro. Dezembro tem Natal, tem festas, eu vendi 550. Novembro eu vendi R$ 400 e outubro eu vendi 350. E aí ela tem uma expectativa de, em todos os meses, em janeiro, ela já dobrar as vendas. O que é isso, gente? É expectativa errada, é uma expectativa que você dá um salto gigantesco. Tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque se a tua média faz de conta que foi aqui, qual que é a média, Ali, de 350, 400 e 550? 350, 400 e 550. Vou fazer, gente, eu sou péssima para matemática, como vocês estão percebendo. 430. Então, vamos supor, a média dos últimos 3 meses de venda dela foi de 430. Então, se a expectativa dela é a partir de janeiro, ela já vender R$ 1.000, ela vai começar o ano se sentindo para baixo. Ela vai começar o ano frustrada. Por quê? Nossa, a minha meta em 2023 era vender R$ 1.000 e eu vendi 500. Val, e como é que a gente alinha as expectativas? A gente alinha as expectativas olhando para os nossos últimos resultados. Se você quer dar a volta por cima em 2023, você precisa ter as suas expectativas alinhadas. Alinhadas com o que, Val? Com o teu resultado. Então, olha, qual foi a tua média de vendas nos últimos 3 meses? R$ 430. Opa, então eu vou colocar uma meta de aumentar R$ 100 por mês. R$ 200 por mês, alguma meta que seja palpável, uma expectativa que seja real para você. E aí você vai pensando em estratégias para, opa, então de 400, vou colocar R$ 200 a mais, vou para 500, opa, depois de 500 eu vou para 700, depois de 700 eu vou para 900 e depois de 900 eu vou para 1.000. Quando nós colocamos expectativas muito altas com relação ao nosso negócio e nós não olhamos para a nossa evolução, a gente se frustra. E eu não quero que você se frustre em 2023. Porque a frustração, ela vem muito da expectativa, de uma expectativa que não está alinhada. Não basta olhar uma laceira que está vendendo R$ 1.000, que está vendendo R$ 3.000, que está vendendo R$ 5.000 e falar, não, eu vou vender isso no mês de janeiro. Por quê? Porque essa é a realidade dela. Ela provavelmente começou esse negócio há bastante tempo. Ela está na mesma jornada que você, só que ela está em pontos diferentes da jornada. E quando a gente esquece isso, esses sentimentos de medo, de frustração, eles são muito fortes. Por quê? Porque a nossa expectativa não está alinhada. Então agora vamos ao tutorial para você dar a volta por cima em 2023. Então vamos lá, qual é o primeiro passo? Vou surpreender vocês, hein, poderosas? Vamos ver se alguém adivinha. Vocês não vão adivinhar. É descansar. Gente, uma mente cansada não consegue pensar. Uma mente cansada não consegue nem relaxar.
Uma mulher cansada, gente, não vende bem, não produz bem. A gente precisa descansar. A gente não é à toa que Deus fez dia e noite. O dia a gente trabalha, à noite a gente descansa. Tem gente que inverte, tá tudo bem. Mas descanse. Quando você não descansa, sabe o que acontece? Você não produz, você não consegue ter atenção para ser produtiva. Você não consegue, às vezes, Mauricinha, fazer um excelente atendimento para os seus clientes. Você não consegue se apresentar para fechar uma boa parceria. Quando a gente está cansada, a nossa aparência é abatida, é chateada, é para baixo, é jogada. Então, descanse. Val do céu, eu tenho 4 filhos, eu cuido da casa, eu cuido de tudo. Pois é, eu sei disso. Eu sei que você está sobrecarregada. Eu sei que você cuida das crianças, do marido, da casa. Só que você não pode deixar de cuidar da pessoa mais importante. Às vezes é começar a dormir um pouco mais cedo. Às vezes é acordar um pouco mais tarde. Às vezes é pedir apoio, é pedir ajuda. Porque é muito natural a gente ter essa ideia de que a gente precisa dar conta de tudo, principalmente nós mulheres. E quando a gente acredita que a gente precisa de dar conta de tudo, a gente não descansa. E quando a gente não descansa, a gente não consegue ser uma excelente mãe, ser uma excelente esposa, ser uma excelente artesã, ser uma excelente aluna. Quando você estiver no meio de tudo aquilo acontecendo, a tua cabeça a mil, a tua vida a mil, descansa. Por quê? Porque toda vez que a gente descansa, a gente consegue ter clareza. Dorme mais. Vê o que é descansar para você. Tem gente que descansa lendo um livro. Eu descanso dormindo, gente. Por isso que eu falo pra vocês, eu descanso dormindo. Bateu o sono, eu encosto ali naquele sofá que eu apago. Por quê? Porque eu sei que se eu não estiver descansada, eu não vou entregar o melhor para vocês. Eu sei que se eu não estiver descansada, eu não vou entregar o melhor para as minhas mentoradas. Eu sei que se eu não estiver descansada, eu não vou entregar o melhor para minha família. Então, o primeiro passo desse tutorial para você dar a volta em 2023 é descansar. E aí eu quero que você olhe para a sua rotina. Descansa primeiro para você ter clareza. Por quê? Porque se você não descansar, você não tem clareza para identificar da onde que está vindo esse sentimento. Agora nós vamos para um segundo passo muito importante. Identificar por que que você está se sentindo dessa forma. Por que que você está desanimada? Por que que você está chateada? Por que que você está abatida? Por que que você está frustrada? Porque às vezes a gente está frustrada com alguma coisa com relação à família. E a gente não tem essa clareza porque a gente está cansado, não descansou. A gente acredita que a gente está triste por conta do trabalho. E às vezes não tem nada a ver com o teu artesanato, às vezes não tem nada a ver com os teus laços. Às vezes a Vi tá com medo de fazer laço porque ela fez um laço e a pessoa não gostou. E a pessoa não elogiou, falou que não tá bom, tá feio. E aí, olha só, ela precisa identificar da onde que veio essa sensação. E tem um outro ponto muito importante. Quando eu falo sobre identificar, é principalmente olhar para você. Eu não sei vocês, gente, mas a maioria das mulheres desse mundo, a gente é um ciclo. O nosso humor, os nossos hormônios, eles mudam o tempo inteiro. Então, às vezes, quando a gente não olha para o nosso ciclo menstrual, a gente não tem clareza do porquê a gente está se sentindo tão mal. Parece bobagem, eu sei. Mas quando a gente não entende o que está acontecendo com o nosso ciclo menstrual, a gente perde produtividade. Por quê? Porque às vezes você tá num dia que você precisa dormir mais, levantar as pernas, você está com cólica. E aí, se você não sabe identificar qual que é o período que você vai estar ali na TPM, por exemplo, você acaba se sobrecarregando naqueles dias e isso faz você se sentir muito mal depois. Então, é muito importante a gente lembrar disso. Às vezes a gente se esquece que a gente é mulher. A gente se esquece que a gente é um ciclo, que nós mudamos, que os hormônios mudam. Gente, a minha TPM, enquanto eu não entendi isso, eu não melhorei a minha produtividade. Então, às vezes, até olhar para isso e procurar ajuda. Eu tive que ir para o médico, fui para uma endócrino lá resolver essa parada. Mas tenha claro que a gente muda, que os sentimentos mudam.
E às vezes não é o trabalho, é a TPM. Às vezes não é a TPM, não é o trabalho. É alguma coisa com relação à família que não está claro, que não foi resolvido, que não foi conversado. Então, a gente precisa identificar, opa, por que eu estou me sentindo desse jeito? Da onde que está vindo essa febre? E aqui a Adri falou algo muito importante. O que você não identifica não pode ser mudado exatamente. Você não consegue tratar, se a gente não identificar, se a gente não for para o médico com o bebê correndo para ver da onde que está vindo aquela febre, Adri, a gente não consegue saber se é dor de garganta, a gente não consegue saber se é o dente, igual a Thaisa falou, se é o dente que está nascendo. Então, é muito importante nesse segundo passo a gente identificar por que a gente está se sentindo assim. E o primeiro passo é olhar para a gente. Olha para você, olha principalmente para o seu ciclo. Para o seu ciclo menstrual, para como você está se sentindo, como estão as suas emoções. Eu estou falando para vocês, gente, o que eu fiz para mim quando eu estava no fundo do poço e o que eu compartilho com as minhas alunas e mentoradas. Porque eu acredito que aqui a gente está num ambiente seguro, a gente está entre mulheres e a gente pode falar disso com muita tranquilidade. Qual é o terceiro passo? O terceiro passo é você se perguntar se você tem controle sobre isso. Vamos lá, você está com uma situação mal resolvida na família, você tem controle sobre isso? Você consegue ir conversar e resolver? Val, melhor não, vou deixar a poeira baixar. Beleza. Você está com uma situação desafiadora com seu esposo. E, Val, é melhor eu conversar, porque esposo a gente está de cara todo dia, não é? Precisa conversar para resolver. E, Val, é com relação ao meu negócio. Eu tenho controle do que eu vou fazer, que estratégias eu vou utilizar, como que eu vou me posicionar. Val, é com relação ao meu ciclo menstrual. Eu tenho controle sobre isso? Tenho, você pode procurar ajuda. Você pode, gente, para mim, só de pegar o calendário e ter claro que, a menstruação vai descer esse dia, então uma semana antes eu viro um capeta. Legal. Isso já para mim foi muito importante. Porque eu já cuidava o jeito que eu ia falar com as pessoas, eu já cuidava eu já ficava em alerta. Opa! Já ficava em alerta total para saber como eu iria me comportar. Se você sabe que tem uma pessoa que te tira da linha, você vai evitar falar com essa pessoa. Porque você tem controle. Você tem controle sobre falar com essa pessoa ou não falar com essa pessoa. Eu gosto sempre de dividir as situações. Opa, o que eu consigo fazer aqui? Tem alguma coisa que pode ser feito? Tem. Beleza, então vamos resolver. Não tem nada que pode ser feito? Beijo, tchau, próximo. Porque senão a gente perde muita energia com coisa que não dá pra gente resolver. Tem problema que é problema da família, tem problema que é problema da mãe, do pai. É uma coisa que não cabe a você. E aí você gasta a sua energia valiosa, o seu descanso, a sua preocupação com algo que você não consegue resolver. Val, tô me sentindo mal por conta de tal coisa. O segundo passo é você identificar. Beleza, identificou. Tô mal, Val, porque eu não tô vendendo, Val. Eu não estou vendendo. Opa, aqui você tem controle. Como assim, Val? Se você não está vendendo, você vai buscar estratégia. Se você não está tendo o resultado que você deseja, você está aqui agora entendendo o que você pode fazer. Como que você pode usar o janeiro para vender de 2 a 5 vezes mais. Foi a aula da semana passada. Tá salva. Então, você vai começar a pensar em estratégia. O que eu posso fazer? E eu tenho certeza que no seu negócio é o que você pode fazer. No seu negócio você tem o controle. Você controla quem você quer atender, você controla quais são o tipo de laço que você quer vender, o tipo de bolsa, o tipo de suplá. Você tem controle sobre o seu negócio, só que às vezes a gente esquece disso. A gente deixa o controle na mão de quem? Na mão das outras pessoas. E não é assim. A gente às vezes acredita que é o cliente que controla os nossos resultados e não somos nós. Então, olha para esse sentimento que você está tendo. Essa é a pergunta que você deve se fazer todos os dias. O que eu quero fazer para chegar no resultado que eu desejo? Qual é a ação que eu vou tomar esse ano? E esse é o quarto passo. Qual que é a ação que você vai tomar hoje? Eu não estou falando para vocês tomarem 10 ações. Não, é uma ação. Val, eu não estou vendendo o quanto eu gostaria. Tô frustrada, tô chateada por conta disso. E qual é a ação que eu vou tomar hoje? Talvez a ação seja você pegar os seus laços
e ir na sua vizinhança, bater na porta, se apresentar para as pessoas e apresentar o teu laço. Talvez a ação que você vai fazer hoje é ir em todas as academias da cidade apresentar a sua linha fit. Talvez a ação que você pode fazer hoje é abrir os seus stories e mostrar você produzindo o seu artesanato. Escolha uma ação e se pergunte todos os dias qual é a ação que eu vou fazer hoje que vai deixar mais perto de eu alcançar o meu objetivo. Qual é a ação que eu vou tomar hoje para dobrar as minhas vendas, para vender 5 vezes mais? Então, dar a volta por cima significa movimento. Eu vou colocar essa imagem de novo aqui para vocês. Dar a volta por cima, você está no fundo do poço, você quer dar a volta por cima, mas significa o quê? Ficar plantada no fundo do poço, olhando pelo retrovisor, chorando as pitangas de tudo que deu errado na sua vida? Não. Significa olhar qual é o próximo passo que eu vou dar para chegar lá e dobrar as minhas vendas. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Qual é o passo que eu vou dar? É ação, é movimento. Olha só, Val, porque não tô achando mais pedidos como achava de roupas. Vamos lá, Mauricinha. Vamos lá, Mauricinha. O negócio é o seguinte, a gente não acha, primeiro erro, a gente não acha pedido, a gente vende. Se provavelmente, Mauricinha, você não está vendendo, vamos olhar o que está acontecendo. Você está falando com as pessoas sobre as tuas peças? Vamos olhar para esse mês. Mês de janeiro. Mês de janeiro as pessoas estão fazendo o quê? Viajando, descansando, relaxando. Se eu quero vender bem em janeiro, eu tenho que pensar, opa, quais são as roupas que vão encaixar na vida das pessoas? E aí eu pego a minha lista de clientes, mando um áudio para eles e falo assim: oi, Larissa, boa tarde, tudo bem? Lari, eu estou passando aqui, por quê? Porque estou com umas peças que são incríveis para as crianças curtirem as férias. São peças muito frescas. Se você quiser, eu te mando um combo que eu montei para suas filhas. A gente não espera a venda chegar até a gente vai até as vendas. Todo santo dia. E como é que você pode fazer isso? Pelas redes sociais, pelo WhatsApp, no boca a boca, com parcerias. Então, começa a olhar, você está montando, você que vende roupas, você está mostrando essas peças nas suas redes sociais? Você está fazendo um tutorial para combinar uma camiseta de um jeito mais despojado e de um jeito mais arrumado? Então, são ações que nós precisamos ter a cada dia. Para a gente dar a volta por cima, perfeito o que a Mauricinha colocou aqui, Val. Tô desanimada. Tô desanimada por quê? Porque não tô conseguindo ter os pedidos. Beleza. Eu tenho controle sobre isso? Tem, Mauricinha. Sabe qual é a boa notícia? Você tem total controle sobre isso. E se você tem total controle sobre isso, qual que é a primeira ação que você vai tomar hoje, Mauricinha? Vamos que vamos, Mauricinha. O que que a gente vai fazer? Vai falar com a lista de clientes, vai fazer... Como que é aquele... de roupa no provador, Mauricinha, vai fazer provador, vai fazer combinação de look, mas vai trazer ação. A gente só sai, vou colocar de novo aqui, ó, a gente só sai do fundo do poço que a gente tá quando a gente vai tomando ação. Se a gente não toma ação, a gente não sai do fundo do poço. Me conta aqui, qual é o teu fundo do poço agora, que eu vou te falar quais são os passos que você vai aplicar seguindo aqui esse tutorial. Igual a Mauricinha fez. Maravilhosa, Mauricinha. É isso mesmo. Obrigada por compartilhar. Me conte, Val, o meu fundo do poço hoje é esse. É esse. E eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu vou te mostrar em cada passo o que você pode fazer. Aqui, ó. Vamos ver a Histórias de Açúcar. Como que é o nome dela? Fernanda. Eu tô mal porque eu não consigo administrar o meu tempo e me organizar. Perfeito. Primeira coisa, Fê, descansa. Sei que você tem 2 trabalhos, você tem filho, descansa, dorme um pouco. A gente nunca consegue fazer algo bem se a gente não tiver descansada. Depois, você vai identificar porque você está triste, mal, frustrada. Já identificou, não consigo administrar o meu tempo. Perfeito. Você tem controle sobre o seu tempo, Fê? Tem controle? Eu acredito que sim. Quem tem criança, às vezes é mais desafiador. Então é importante você olhar para a rotina da tua família. E aí ver, opa, como é que eu posso
ter controle. Eu tenho controle? Tenho controle. Então, como é que eu vou ajustar isso? Vamos lá. Primeiro passo, qual é a ação para você que quer dar a volta por cima, mas não está conseguindo se organizar? Provavelmente vocês já sabem a minha resposta. Lista, gente. Gente, lista. Eu listo tudo. Por quê? Porque senão eu me perco. Eu até mostrei para vocês nos stories que eu tenho uma lista de tudo que eu tenho para fazer e eu tenho uma lista das minhas prioridades. Então, é algo simples, é algo besta, mas a gente precisa ter uma lista com tudo que a gente precisa fazer. Qual que é a prioridade daquele dia? E aí, algo muito importante, muito, muito, muito importante, Fer, e para todas vocês que têm questões com o tempo, a gente não consegue ajustar o tempo assim, ó. Não. Mas você fala, não, Val, a minha prioridade hoje vai ser fazer tal coisa. E aí, naquele dia, você faz aquilo. É uma ação. A gente não consegue resolver uma rotina inteira de uma vez. Define uma prioridade por dia, Fernandoca, você tá aí? Define um objetivo por dia, uma prioridade por dia, tá, Fernandoca? Ah, Val, quero organizar o meu tempo para isso. Beleza. 15 minutos você já conseguiu organizar aquele tempo. Já é um tempo que você tem para dedicar aquilo que você deseja. Ficou claro, Fer? Ficou claro para vocês aplicando esse tutorial na prática? Beleza? Vamos lá. Aqui, ó, Flor de Lótus. Ela falou: não consigo explicar as minhas peças de forma a serem vendidas. Flor de Lótus, vamos começar aqui falando muito difícil. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Gente, para a gente vender, a gente precisa falar o simples. Então, Flor de Lótus, já anota aí. Simples, seja simples quando você for falar das tuas peças. Então, vamos lá. Talvez você esteja triste, frustrada, chateada porque não está conseguindo vender bem, porque já identificou. Então, vamos lá. Primeira coisa, Flor de Lótus, descansa. Descansa. Uma mente descansada é uma mente criativa, é uma mente leve. Depois, identificou por que está frustrada. Porque provavelmente não está conseguindo falar das peças. E isso que a Flor de Lótus trouxe aqui é muito importante. Por quê? Porque aquilo que a gente não entende, a gente não compra. Se a gente, vocês já passaram por isso? Às vezes eu nunca me liguei de alguma coisa, mas aí eu vejo uma pessoa explicando aquele produto, eu falo, vixe, Nossa Senhora Maria José, eu quero esse produto, quero. Sabe o que eu quero agora, gente? Vou contar para vocês. Aquele pincel mágico que passa a base super assim, que eu vi várias pessoas usando. Nem sabia que existia esse pincel, maldito pincel. Agora já tá até na minha lista. E aí eu vi as pessoas usando e falando tão bem naquele produto. O que aconteceu? Falei, gente, precisa disso. Entendi para que esse bendito desse pincel existe. E agora, eu que nem preciso de pincel, que nem uso pincel, quero o bendito do pincel. Por quê? Porque apareceu uma bênção no Instagram mostrando como é que ela passa. Gente, ela não fez nada demais. Ela pegou o produto e ela usou o produto. E eu já fiquei louca de vontade de usar o produto. Por quê? Porque eu vi o resultado final. Eu falei, gente, dá uma cobertura perfeita. Às vezes a minha cobertura fica tudo estrunchada. Aqui fica bem, aqui fica tudo manchado. Por que eu fiquei com vontade de comprar esse bendito desse pincel, gente? Porque apareceu alguém e mostrou como é que usa. E às vezes você não vende o teu artesanato porque você não mostra, não apresenta, não fala. Val, não consigo explicar a minha peça. Você só precisa dizer o que é Flor de Lótus. Primeiro passo, ignorado por muita gente. Não sabe dizer o que é o produto. O que é o teu produto? É um brinquedo? Ah, é um brinquedo para quê? Ah, esse é um brinquedo educativo. Educar quem? Educar as crianças. Mas que criança? Qualquer criança? Não. Vocês percebem? E vai com simplicidade. Oi, meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês esse caderno aqui, que não é um caderno qualquer. É um caderno diferente, por quê? Porque nesse caderno você pode criar histórias com o seu filho. Ele vai dando nome para os personagens, você cria as histórias para ele. E você sabia que quando você faz isso, você está estimulando a inteligência do seu filho? Ele vai interpretar melhor texto, ele vai tirar melhor nota na escola, ele vai bem no português, ele vai ser uma criança imaginativa, uma criança criativa, uma criança que busca soluções. Menina, eu quero esse livro.
Ah, oi meninas, boa tarde, tudo bem? Vim aqui mostrar para vocês o livro dos números. Coloque nomes felizes, gente. Não vai falar livro da matemática, as pessoas sabem. Livro dos números. Esse livro é especial para aquelas crianças que têm muita dificuldade com números. Se o teu filho não consegue, às vezes, contar, você precisa desse livro. Aqui tem 5 atividades divertidas para você brincar junto com o teu filho e, o mais importante, ele vai brincar e vai aprender. Opa! Já quero esse livro. Então, a gente precisa saber o que a gente vai falar. O que eu vou falar? Ah, vou falar isso, isso, isso. Começa do simples, começa explicando o que é. É um livro de números. Para que esse livro de números, gente? Para a criança entender dos números, para ela brincar e aprender. Aqui a Eve falou, Val, quando ofereço meus produtos, meus trabalhos, fico com medo de parecer chata. Pois é, toda vez que você oferece, você é chata. Eu não recomendo nenhuma aluna minha, Eve, oferecer. Oferecer não é coisa boa. Por quê? Porque a palavra oferecer significa que você vai chegar para a pessoa e vai falar: você quer tal coisa? O que é oferecer? Se eu vou oferecer um copo d'água, você chegou na minha casa, eu vou falar: Eve, você aceita um copo de água? Você falou: ai, Val, por favor, isso é oferecer. Artesanato a gente não oferece. Por quê? Porque a pessoa às vezes nem sabe o que é. Chegar e falar: oi, Eve, você quer um laço? Quer um laço? Quer comprar um laço? Feio pra caramba, desvaloriza o produto de vocês. Artesanato a gente não oferece, artesanato a gente apresenta. Me dá aquela tiara ali, Ali, fazendo um favor. Eu não vou chegar para vocês e falar, ó, aqui essa peça, vou oferecer. Não, eu vou apresentar. Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Val, sou artesã laceira e hoje eu vim apresentar para vocês uma peça diferente. É uma tiara que tem um volume discreto, feito em um tecido transparente para trazer leveza. Então, se você está aí no teu dia a dia, não sabe como que você vai prender o teu cabelo e se manter bem bonita, bem arrumada, menino, você precisa conhecer essa tiara. Eu vou mostrar para vocês como é que essa tiara fica no meu cabelo. Aí lá vai a Val mostrar para vocês. Eu recomendo que vocês façam isso, tá, gente? Turururu. Vamos lá? Ó, e isso você faz mostrando para a pessoa. Olha, eu gosto, vou mostrar exatamente. Eu gosto de trazer bastante volume aqui, gosto de colocar um pouco para trás, gosto de puxar aqui, porque eu sou a menina do topete. Quem mais é do topete? Olha só. Opa! Se você quer ficar com o cabelo preso, sem marcar o cabelo, porque esse tecido, gente, essa tiara ela é muito leve, ela não pesa e ela não marca. Então depois eu vou vir aqui mostrar para vocês nos stories, eu vou tirar essa tiara e meu cabelo não vai ficar marcado. E aqui você tá pronta para ficar com o cabelo solto, você tá muito mais estilosa, muito mais arrumada, com uma peça super versátil. Eu ofereci? Não ofereci, eu apresentei. E aí, quem quer ficar com o cabelo preso, solto, bonito, tranquilo, vai fazer o quê? Vai querer essa peça. Então, a gente tem controle sobre a forma. Olha só, essa pergunta é muito importante, Eve. Val, eu ofereço, não ofereço, quando ofereço meus produtos, meus trabalhos, tenho medo de parecer chata. Eu tenho controle sobre isso? Tenho. E qual que é o controle que eu tenho? Mudando a forma como eu abordo as pessoas. Ao invés de oferecer, eu vou apresentar. E aí, coloca uma meta. Qual é a ação? Apresentar um produto seu por dia para uma pessoa, nos seus stories, certo? Poderosa, deixa eu ver. Mas depois que você falou, virou a chave. Que bom, obrigada. Perfeito, poderosas. Ela fala com facilidade. É treino, gente. Isso aqui é treino. Isso eu treino muito, muito, muito as minhas alunas. Aqui a CZ falou: não me imagino falando assim. E que bom que você não se imagina falando assim, CZ. Por quê? Porque você tem que falar do seu jeito. Essa é a Val apresentando um produto. Mas cada artesã tem o seu jeito, o seu estilo de apresentar. Como que eu acredito que a Clerim apresentaria? Me alcança aquela caixa, Ali. A Clerim é uma artesã super reservada. Ela não é como eu sou. Eu sou uma pessoa extrovertida para fora. A Clerim é na dela. Como é que eu acredito que a Clerim, conhecendo a Clerim, que é a minha mentorada, apresentaria? Imagina que aqui dentro eu tenho uma vela. A Clerim é uma artesã especialista em aromas de luxo.
Então, oi meninas, boa tarde. Hoje eu vim mostrar para vocês uma vela que faz parte da minha rotina, que faz parte do meu dia a dia. Eu não sei se vocês sabem, mas eu moro aqui no interior do Mato Grosso e nesse tempo, com chuva, aqui tem muitos mosquitinhos e eu adoro tomar o meu chimarrão aqui na área de casa. Mostra a área de casa, mostra o chimarrão. Vou mostrar para vocês a vela. Abre aqui. Essa daqui, gente, uma carteira, tá? Mas faz de conta que é a vela. Essa daqui é a vela de citronela. Me fala se estou falando certo. Essa daqui é a vela de citronela. Essa vela, sempre que você quiser dar uma arejada no ambiente, se tiver mosquitinho, essa vela, ela é perfeita. Por quê? Porque você acende a vela e ela assusta os mosquitinhos. Aroma dela, o cheiro dela é perfeito para afastar os insetos. Então, esse é o jeito que a Clerim fala, na calma, na tranquilidade. Eu não quero que vocês tenham essa crença que vocês precisam falar como eu. Não. Você só precisa falar do seu jeito. Por quê? Porque o seu jeito é o melhor jeito. Combinado, poderosas? Então, esse tutorial dos 4 passos, para você dar a volta por cima, em 2023, ele se aplica em diferentes áreas da nossa vida. Eu vou recapitular aqui com você. Primeiro passo, descansar. Segundo passo, identificar por que você está se sentindo desse jeito. Por que está triste, por que está frustrada, por que está abalada, por que está querendo desistir do negócio. Depois que você identificou por que está se sentindo dessa forma, você vai se perguntar, opa, eu tenho controle sobre isso? Tenho. Por quê? Porque eu posso desenvolver, eu posso treinar. Se eu não estou tendo pedido, opa, eu não espero o pedido cair no meu colo, não. Eu vou atrás das pessoas, eu vou falar com as pessoas, eu vou aparecer, eu vou mostrar o meu produto. E depois que você identificou, se você tem controle, você vai escolher uma ação. Não é 40 ações por dia. Para com isso, gente, não seja louca. É uma ação. Qual é a ação que eu vou fazer hoje para resolver, para sair dessa situação? Combinado, poderosas? Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. Agradeço muito vocês por estarem aqui e vamos juntas nesse 2023.